Fala pessoal, André Tenório, analista política internacional. Hoje o assunto é sobre J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, e seu discurso no Conselho de Segurança de Munique. Tá? A polêmica por trás do discurso do J.D. Vance teve alta repercussão, principalmente entre os países europeus, por conta de que seria um possível abandono dos Estados Unidos à Europa, principalmente pelo receio em relação à possível invasão russa, porque a Rússia, como já invadiu a Ucrânia, os europeus têm esse receio de que a Rússia, após a invasão da Ucrânia, mire suas armas para a Europa Ocidental, tá? O que é inviável? Primeiro, vamos lá, a repercussão acho que foi muito exagerada. Os Estados Unidos praticamente falaram para a Europa criar um exército mútuo, de defesa mútua, e sem que precisem da ajuda dos Estados Unidos, certo? Não que os Estados Unidos vai deixar de ser aliado deles, mas sim que é para a Europa criar um exército único, em comum lá, que se financie entre si, para se protegerem de ameaças externas. Até por conta de que os Estados Unidos sempre tem aquele guarda-chuva em volta da Europa. Outro ponto, a meu ver, é que os Estados Unidos mais ou menos fez o seguinte: uma criança andando de bicicleta de rodinhas, os Estados Unidos simplesmente tirou a rodinha e falou: agora vai você sozinho. É isso, é simplesmente isso, tá? J.D. Vance fez um discurso no qual falou que para a Europa, ao seu ver, a principal questão em relação à Europa não é a Rússia como inimiga externa ou a China, mas sim a própria Europa, por conta do cerceamento da liberdade de expressão. E aí ele listou vários casos de pessoas que foram julgadas, por exemplo, de um caso de um fisioterapeuta no Reino Unido que foi condenado à prisão por estar orando a 200 metros de distância de uma clínica de aborto. O cara simplesmente estava orando próximo de uma clínica, a 200 metros de uma clínica de aborto, e simplesmente foi condenado à prisão por conta disso. Outro ponto também que o J.D. Vance citou é em relação ao recebimento de milhares de imigrantes refugiados na Europa, né? Hoje vemos uma Europa praticamente islamizada. Então o J.D. simplesmente citou essa situação e falou que a Europa tem que se preocupar em resolver os problemas internos para depois se preocupar com os problemas externos. E até ele ironizou falando que se os Estados Unidos sobreviveu a Greta Thunberg, a Europa vai conseguir sobreviver a 4 anos de Elon Musk, em termos de liberdade de expressão, tá? J.D. Vance reiterou o apoio dos Estados Unidos à OTAN. Então, se algum país invadir algum país europeu que pertence à OTAN, os Estados Unidos vai defender, vai continuar com o Tratado de Defesa Mútua. A questão que ele quer é simplesmente que os europeus se virem, os europeus comecem a se financiar mais. E os Estados Unidos vai conseguir a paz na Europa, em relação à guerra da Rússia e Ucrânia, tá? Quem acredita que não, está próximo hoje o Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores russo, chegou na Arábia Saudita por encontro com uma delegação americana já para começar a dar andamento ao início do tratado. A questão é que os europeus, Macron, Keir Starmer do Reino Unido, entre outros, eles estão meio que criando uma tempestade de copo d'água para que a Europa continue financiando uma guerra que a Ucrânia não vai conseguir vencer da Rússia. E quando a gente fala de guerra, pessoal, a gente está falando de vidas que estão sendo perdidas diariamente, a cada hora, se duvidar. Então, a guerra da Rússia e Ucrânia tem que acabar o mais rápido possível. Trump chegou, colocou a paz entre Israel e Hamas, vai colocar a paz entre Rússia e Ucrânia, só que parece que para os globalistas, os europeus que estão hoje no poder, que era a grande maioria da plateia, tanto é que não aplaudiu muito o J.D. Vance em seu discurso, porque a maioria era partidos como CDU, o Partido Social Democrático da Alemanha, Partido Trabalhista do Reino Unido, são países meio que governos, partidos políticos desses países que são meio que do establishment europeu. Então não aplaudiram o discurso do J.D. Vance, não estou entendendo a nova realidade na qual a Europa está se enfiando, tá? Então, cara, quem discorda disso, que fala que a Rússia vai invadir a Europa após o acordo com a Ucrânia, é besteira, porque se a Rússia já não está conseguindo manter uma guerra com a Ucrânia, imagina com os demais países da Europa, principalmente a OTAN, tá? Então isso é conversa para boi dormir, como dizem os antigos, né? E fiquem tranquilos que a Rússia não vai virar suas armas para a Europa após esse acordo de cessar-fogo, acordo de paz que vai ter entre Rússia e Ucrânia, mediado pelo Trump.
tá? Principalmente se o Trump for presidente dos Estados Unidos. Isso não vai acontecer. Inclusive o Putin já disse numa entrevista que se o Trump fosse presidente dos Estados Unidos nunca teria invadido a Ucrânia. Beleza, galera? E o acordo é tão próximo que até o Zelensky já recebeu um documento de paz do Trump falando já que em troca ele quer que os Estados Unidos tenham prioridade na extração de minerais na Ucrânia após um acordo de cessar-fogo por empresas americanas, tá? Então já está tudo encaminhado e creio que em breve teremos um acordo de paz aí, um acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia graças ao presidente Trump, e também os europeus estão fazendo sardalhaço por nada, porque se não conseguem nem se defender a si mesmo, nem defender seus países internamente, quanto mais querer financiar uma guerra invencível pela Ucrânia contra a Rússia. Beleza, galera? Fica ligado no canal. Quem puder se inscrever, eu agradeço demais. Compartilhe, curta esse vídeo, beleza? Valeu, um abraço, até a próxima.